do PET traz uma, uma matéria que já foi discutida, que é sobre a formação de Portugal. Então, relembrando, a região da Península Ibérica, lá no final do século XI, ela era dominada por dois grupos. Ao norte, os reinos cristãos, que estão marcados aí de laranja, e ao sul, os reinos não, domínios muçulmanos, que estão marcados aí por verde. Essas regiões entraram em conflito, sendo que os reinos do norte cristãos pretendiam ocupar o sul muçulmano numa guerra que ficou conhecida como Guerra de Reconquista. Bom, é nessa guerra que surge um herói, que é o Conde Dom Henrique, que na época não era conde, era Henrique de Borgonha, e que recebe como feitos por sua batalha militar uma região chamada de Condado Portucalense. Além disso, o direito de se casar com a filha do rei de Castela, Dona Teresa, né? Do casamento deles nasce Dom Afonso. Dom Afonso, ele torna essa região, o condado, num reino. Então ele faz a independência de Portugal e surge aí um novo reino, que é o Reino de Portugal. A dinastia de Borgonha, que começa com Dom Afonso, ela dura até 1383. Durante esse período, é, o que acontece? Portugal e os países e os reinos que eram católicos, eles empreenderam uma grande batalha, um grande processo de reconquista, tomando também o sul da região e transformando Portugal no mapa que a gente conhece. Nesse período também acontecem mudanças na Europa que já foram falados, né? Como que o renascimento comercial, o renascimento urbano, guerras, como a Guerra dos 100 Anos, que foi tratada na semana 1, pestes, revoltas camponesas, que modificam todo o feudalismo que estava acontecendo na outra parte da Europa, né? Bom, e em Portugal, o que essas mudanças transformam? Transformam Portugal num entreposto comercial, já que as rotas físicas, as rotas terrestres, elas não eram mais seguras. E Portugal está ali na pontinha da Europa e era um grande entreposto comercial para as rotas marítimas, né? Isso faz com que surgisse em Portugal uma camada mercantil baseada no comércio marítimo, enriquecida, que se enriquece. E essa camada mercantil, ela passa a ocupar uma posição política e uma posição econômica de importância dentro de Portugal. Bom, a dinastia de Borgonha, ela acaba em 1383, quando Dom Fernando morre, deixando como sucessora ao trono sua filha, Dona Beatriz, que era casada com o rei de Castelo. Isso acaba causando um problema, um problema dinástico. Por quê? Se a filha dele, Dona Beatriz, ela ocupasse o trono, o marido dela poderia tomar as terras de Portugal e transformar Portugal em parte de Castela. Então Portugal perderia sua independência, que tinha acontecido há mais de 200 anos, né? Bom, foi feito um acordo nupcial em que isso não poderia ser feito, mas mesmo assim o rei de Castela começou a tomar Portugal. Com isso, acaba levando a um conflito, porque se de um lado havia a Dona Beatriz como sucessora ao trono e seu marido, a nobreza portuguesa via nisso uma possibilidade de conseguir novas terras que iam para além do território de Portugal, né? Então, de um lado tinha a nobreza portuguesa e o rei castelhano, que apoiavam a sua esposa, que seria a rainha. De outro lado, a camada mercantil enriquecida, ela via com péssimos olhos a sucessão ao trono. Então eles apoiaram um filho que não era um filho legítimo, era um filho natural, que é Dom João
mestre de avis. Dom João, ele era filho do rei, mas um filho que antes do casamento, antes dele se casar, então ele não poderia ser sucessor ao trono, mas seguiu-se uma batalha, que é chamada de Revolução de Avis, que durou de 1383 a 1385. Dom João acaba vitorioso e se torna, então, o rei de Portugal. Bom, Dom João não era casado, ele se casa com Dona Filipa de Lancaster, que é princesa da Inglaterra. Bom, o casamento deles foi extremamente importante, muito festejado, porque ele construiu as relações entre Portugal e a Inglaterra. Bom, feitas as explicações, vamos passar para as atividades. Na atividade 1 está entre a página 67 e 68, está falando o seguinte: tem aí uma introdução, depois pergunta: além da Guerra de Reconquista, quais outros fatores contribuíram para fortalecer o condado portucalense, posteriormente o Reino de Portugal? Quais outros fatores, né? Como assim a Guerra de Reconquista? Com a Guerra de Reconquista, o território já estava ocupado. Então, o que mais fortaleceu? Uma vez que o herdeiro do condado declarou Portugal um reino livre, a centralização monárquica que já foi discutida na aula anterior, então é a centralização, o rei ser o centro do poder da organização, isso fortalecia a região. Bom, a atividade 2, ela é a maior, né? E aí ela vai falando sobre a Revolução de Avis. Primeira coisa, estabeleça uma relação entre a morte de Dom Fernando e a Revolução de Avis. Dom Fernando morre em 1383 e deixa como sucessor sua filha, Beatriz, que era rainha consorte de Castela. Segue-se um período de conflito na sucessão chamado de Revolução de Avis. De que maneira a independência de Portugal estava ameaçada? Como a sucessora ao trono era casada com o rei de Castela, ele, o rei, né, poderia tomar Portugal e unir os dois reinos. Quais eram os interesses e o posicionamento da nobreza e da burguesia frente a essa questão? A nobreza pretendia conseguir novos espaços de terra, além de manter os seus privilégios, as rendas, as posições hierárquicas, mobiliárquicas, como os títulos de conde, de marquês, eles queriam manter isso. Por isso, eles apoiaram as tropas castelhanas. Já a burguesia, que é a camada mercantil, tinha medo de perder sua independência e os negócios que já tinham sido construídos. Portugal já era um entreposto comercial importante. Por isso, eles apoiaram João de Avis. Quais as consequências da Revolução? João de Avis foi coroado como Dom João I e assim ele dá início a uma nova dinastia, que é a dinastia de Avis, que é extremamente importante para Portugal. Bom, a letra E está assim. A imagem a seguir representa a Batalha de Aljubarrota, embate entre as forças militares dos reinos de Portugal e Castela, ocorrido em agosto de 1385. Descreva quais os interesses envolvidos nessa disputa. Bom, essa batalha foi a batalha mais importante para os portugueses, porque foi nela que, mesmo eles estando com menos exército, eles conseguiram vencer os castelhanos e os castelhanos se retiram do território português. Bom, de um lado havia tropas castelhanas que, apoiadas por parte da nobreza portuguesa, apoiavam a coroação de Beatriz de Castela. De outro lado estavam tropas portuguesas com apoio da burguesia mercantil que apoiava a coroação de Dom João, que era mestre de Avis. A letra F, a imagem abaixo, representa o casamento de Dom João I com a princesa inglesa Dona Filipa. Quais os impactos dessa união para o fortalecimento dos interesses? Esse casamento foi bastante importante, porque com ele ficam selados diversos acordos com os ingleses através do Tratado de Windsor, além da influência de Dona Filipa para o estabelecimento de contatos com a Inglaterra, já que a Dona Filipa era irmã do rei da Inglaterra. Bem, a atividade 3, que já está na página 70, ela fala o seguinte: logo após sua formação, o Estado português adotou uma política expansionista,
Esse primeiro foi uma expansão ao sul da Península Ibérica. Ele saiu na frente também em relação ao estabelecimento de rotas marítimas, graças à aliança entre a dinastia de Avis e a burguesia mercantil portuguesa. Levando em consideração todos os aprendizados e observando o mapa abaixo, o mapa é esse daqui, ó. Bom, as rotas portuguesas são as de vermelho. O que elas estabelecem? Elas estabelecem rotas que atravessam o Atlântico e o Pacífico, contornam a África e chegam até as Índias. Essas as rotas portuguesas, o caminho que o português propôs para chegar às Índias. Aí vem pedindo para listar 4 motivos que têm impulsionado Portugal, né? Então, primeira coisa é a centralização monárquica. Portugal tinha um rei que poderia reunir condições financeiras e políticas para garantir as grandes navegações. Segundo, há uma aliança entre o rei e a burguesia. Então, o rei ele dá impulso aos desejos da burguesia, que eram novas rotas comerciais. Além disso, havia estabelecimento de acordo com a Inglaterra. Esses acordos com a Inglaterra garantem também uma certa independência de Portugal em relação ao poderio inglês, que era um poderio marítimo também. Por fim, há um interesse em encontrar novas rotas para as Índias. Essas novas rotas que levassem em conta o caminho que o Atlântico poderia permitir. É isso, então.